Fala, povo curioso, eu sou a Débora Marques. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Planet Curioso. Se inscreva no canal, deixe o seu gostei e ative o sininho para receber as notificações e compartilhe os nossos vídeos. E vamos para mais um fato. Hoje eu vou contar para vocês uma história que vai mudar a forma como você vê o futebol. Sabia que esse esporte que a gente ama não é tão antigo assim? Pois é, o futebol como conhecemos hoje surgiu só no século XIX, na Inglaterra, e de lá conquistou o mundo. Mas como ele se transformou no fenômeno global que é hoje? Ficou curioso? Vem comigo que eu te explico tudo. Imagine um esporte que começou como um hobby das elites inglesas no século XIX e hoje é a paixão de bilhões pelo mundo. Pois é, o futebol nasceu em 1863, com a fundação da Futebol Associação, e rapidamente conquistou as massas. No Brasil, a história começou em 1894, quando Charles Miller desembarcou com uma bola e ensinou o país a jogar. De lá para cá, o futebol virou uma febre, criou a FIFA, deu origem à Copa do Mundo e transformou o Brasil no único país pentacampeão do planeta. Quer saber como um simples jogo se tornou o esporte mais popular do mundo? Vem comigo que eu te conto essa jornada incrível. O esporte mais popular do planeta, o futebol como conhecemos, se estabeleceu no século XIX, na Inglaterra. As origens do futebol, por sua vez, são bastante controversas, e existe uma série de esportes com algumas semelhanças com o futebol que eram praticados por diferentes povos no passado. Alguns historiadores apontam que já existia um esporte semelhante ao futebol que era praticado na China por volta do século III a.C., durante o período da dinastia Han. Esse esporte praticado na China era chamado de Cuju. Outros esportes que eram praticados usando os pés para conduzir uma bola eram praticados na Grécia e Roma na Antiguidade. Outros esportes também eram praticados nas Ilhas Britânicas, na Mesoamérica, no Alasca, entre outras regiões. As Ilhas Britânicas presenciaram o surgimento do futebol medieval ou mob futebol, em inglês. Essa modalidade ficou marcada por ser extremamente violenta e por isso foi proibida durante o reinado de Eduardo III, no século XIV. Pouco tempo depois disso, outro esporte parecido com futebol surgiu, desta vez na Itália, ficando conhecido como calcio fiorentino. Ele surgiu por volta do século XVI, sendo bastante popular até o século seguinte. Acredita-se que foi um resgate de um esporte antigo praticado pelos romanos na antiguidade. Apesar das semelhanças do futebol com diversos esportes da antiguidade, a FIFA, maior entidade do futebol atualmente, aponta que não há conexão histórica entre futebol moderno e esportes semelhantes que existiram fora do continente europeu. O futebol moderno, como conhecemos, estabeleceu-se na Inglaterra no século XIX. As primeiras regras do futebol se estabeleceram em 1848 por meio do que conhecemos como Código Cambridge. Essas regras foram definidas por algumas escolas influentes da Inglaterra que desejavam regulamentar o que era praticado nas escolas públicas inglesas. Nas décadas seguintes, novas regras foram criadas. Entre as primeiras regras, figuravam as seguintes: proibição do uso das mãos e obrigatoriedade de conduzir a bola com os pés. 2 postes eram erguidos e unidos por uma fita, não havia o travessão. O objetivo era conduzir a bola e passá-la entre os 2 postes, marcar gol. Quem fizesse mais gols, ganhava. Havia um tamanho específico delimitado para o campo de jogo. Havia faltas, sendo proibido empurrar, derrubar ou imobilizar qualquer jogador adversário. Futebol como esporte. Criação da Futebol Associação, FA. Entende-se que o futebol surgiu de maneira oficial no ano de 1863, quando foi fundada na Inglaterra a Futebol Associação, primeira instituição de futebol e que foi responsável por estabelecer as primeiras regras oficiais do esporte. A partir do surgimento da FA, o futebol passou por um grande crescimento na Inglaterra, deixando de ser apenas das elites e tornando-se muito tradicional entre os trabalhadores. Um pouco antes do surgimento da Futebol Associação, o primeiro clube de futebol já havia sido fundado, o Sheffield Football Club, de 1857. Esse clube ainda existe e, na atualidade, disputa o que corresponde à 8ª divisão do futebol inglês. Com a popularização do futebol, diversos clubes foram surgindo na Inglaterra e campeonatos sendo estabelecidos. A origem da Copa do Mundo e a popularização do futebol na Inglaterra fez com que esse esporte fosse levado para diferentes países, garantindo seu crescimento. Em 1904, foi criada a Federação Internacional de Futebol Associação, conhecida como FIFA. Essa instituição foi fundada inicialmente por Bélgica, Dinamarca, França, Holanda, Espanha, Suíça e Suécia. Ela foi criada com o intuito de estabelecer uma competição de futebol entre nações, e um dos esforços era criar uma competição internacional que fosse disputada entre países de todos os continentes.
Esse feito foi realizado por Jules Rimet, presidente da FIFA por décadas, que conseguiu organizar a primeira Copa do Mundo no Uruguai, em 1930. A criação da Copa do Mundo contribuiu para a internacionalização do futebol, fazendo dele o esporte mais popular do planeta. Atualmente, a Copa do Mundo é o evento esportivo mais assistido do planeta. Todas as edições de Copa, os seus campeões e vice-campeões,